Na tarde de 9 de fevereiro de 2001, o mar ao sul do Havaí estava tranquilo. A cerca de 9 milhas náuticas da costa de Oahu, navegava o navio escola japonês Ehime Maru, uma embarcação de 58 metros de comprimento, 741 toneladas brutas, operada pelo Colégio Técnico de Pesca de Uwajima, Japão. A bordo estavam 35 pessoas, 20 tripulantes, 13 alunos e 2 professores. Eles haviam partido semanas antes em uma jornada de 74 dias pelo Pacífico, parte de um programa nacional de formação marítima que ensinava jovens a operar embarcações de pesca em alto mar. Era um curso técnico e também um rito de passagem. Naquele dia, ao 12h30, o Ehime Maru navegava a cerca de 11 nós, em mar calmo. Os alunos participavam de medições de navegação, supervisionados pelos professores. O capitão monitorava a rota e os instrumentos. Nenhum sinal de risco aparecia nos radares de bordo. Mas, sob aquelas mesmas águas, outra embarcação seguia um rumo muito diferente. Naquela manhã, o submarino nuclear USS Greenville deixara a base de Pearl Harbor. Era um submarino da classe Los Angeles, movido a energia nuclear, com 110 metros de comprimento e mais de 6.000 toneladas submerso. A bordo estavam 109 pessoas, 93 militares e 16 civis convidados. O Greenville não estava em missão de patrulha nem em exercício de guerra. Ele participava de um programa institucional da Marinha Americana, chamado Distinguished Visitors Embarkation, criado para impressionar empresários, executivos e aliados políticos, mostrando de perto as capacidades operacionais de um submarino nuclear. O capitão Scott Waddell, comandante experiente e próximo da aposentadoria, havia sido instruído a cumprir um cronograma específico de demonstrações, mergulho, navegação silenciosa e uma manobra final. Uma subida de emergência à superfície, conhecida como Emergency Blow. Essa manobra consiste em liberar ar comprimido nos tanques de lastro para forçar o submarino a subir rapidamente. É visualmente impressionante, mas arriscada, especialmente em áreas com tráfego marítimo. Às 12h45, o submarino encontrava-se a cerca de 120 metros de profundidade, movendo-se a 10 nós. Os operadores de sonar detectaram vários contatos acústicos na superfície, mas a equipe não atualizou as posições antes da manobra. No posto de controle, parte dos procedimentos foi acelerada, civis estavam presentes e o capitão queria cumprir o cronograma sem atrasos. Às 13h13, Scott Waddell autorizou a execução do Emergency Blow. O Greenville inclinou-se a 40 graus e disparou em direção à superfície, subindo a cerca de 16 nós, o equivalente a mais de 30 km por hora. Na superfície, o Ehime Maru seguia sua rota, sem qualquer indício de perigo. Às 13h43, o submarino Greenville emergiu violentamente sob a popa do navio japonês. O casco de aço do submarino atingiu a parte inferior do Ehime Maru, rasgando o compartimento de casa de máquinas e perfurando a estrutura traseira. O impacto foi instantâneo e devastador. O Ehime inclinou-se e começou a afundar pela popa. A água inundou os compartimentos inferiores em segundos. Alguns alunos e tripulantes conseguiram alcançar o convés e liberar botes infláveis. Outros, presos nos alojamentos e na casa de máquinas, não tiveram tempo de escapar. O navio afundou em menos de 10 minutos. Dos 35 a bordo, 26 sobreviveram. 9 pessoas desapareceram, 4 estudantes, 2 professores e 3 tripulantes. No Greenville, o comandante Waddell subiu a torre de comando. Pela escotilha, viu destroços e manchas de óleo. Ele imediatamente ordenou o lançamento de boias e comunicou à Guarda Costeira dos Estados Unidos. Helicópteros da Guarda Costeira chegaram em poucos minutos, seguidos por embarcações civis que estavam próximas. Os sobreviventes foram retirados da água, muitos em choque, vestindo apenas uniformes encharcados, agarrados a pedaços de madeira. Um estudante teve fratura grave, os demais estavam exaustos e desorientados. A notícia se espalhou rapidamente pelo Pacífico. No Japão, famílias entraram em desespero. As imagens dos destroços e das operações de resgate abriram todos os telejornais. A pergunta era por que um submarino militar dos Estados Unidos executava uma manobra de risco com civis a bordo, sem saber que havia um navio de estudantes acima. O governo japonês exigiu explicações. Em Washington, o presidente George W. Bush apresentou um pedido oficial de desculpas. O almirante William Fallon, comandante da frota do Pacífico, viajou ao Japão e, diante das famílias das vítimas, ajoelhou-se. Um gesto raríssimo entre oficiais americanos. As investigações começaram dias depois, com o mais alto tipo de inquérito naval. As sessões foram públicas, acompanhadas pela imprensa mundial.
Os registros mostraram que, no momento da manobra, 16 civis estavam dentro da sala de controle e alguns chegaram a manipular os controles do submarino, sob orientação informal de oficiais. Procedimentos de segurança haviam sido encurtados. O sonar havia detectado um contato, mas a checagem visual à varredura periscópica de 360 graus não foi feita. A Marinha reconheceu falha grave de julgamento. O capitão Scott Waddell e 2 oficiais foram considerados responsáveis por não manter a vigilância adequada. O inquérito recomendou a dispensa de Waddell sem corte marcial, decisão que revoltou o Japão. O acidente abalou as relações diplomáticas entre Japão e Estados Unidos. O governo japonês, pressionado por protestos, exigiu medidas concretas. O Ministério das Relações Exteriores apresentou nota de protesto ao embaixador americano Thomas Foley, exigindo investigação completa e compensação às famílias. O governo dos Estados Unidos suspendeu imediatamente todos os programas de demonstração civil em submarinos. Também iniciou uma revisão completa dos protocolos de navegação e emergência da Marinha. Indenizações foram pagas diretamente às famílias, e as forças navais dos 2 países passaram a cooperar no planejamento da recuperação do Ehime Maru. Foi a primeira colaboração técnica direta entre as marinhas dos 2 países desde a Segunda Guerra Mundial. O casco do Ehime foi localizado a 610 metros de profundidade. A operação de resgate foi liderada pela US Subsalve e pela empresa Phoenix. Engenheiros americanos e japoneses trabalharam juntos durante 7 meses, em uma das operações de salvamento mais complexas já realizadas. Submersíveis robóticos prenderam cabos de aço na estrutura do navio. O casco foi lentamente içado até 34 metros, permitindo que mergulhadores recuperassem 8 dos 9 corpos desaparecidos. Em seguida, o navio foi rebocado para uma nova área e afundado novamente de forma controlada, em cerimônia conjunta, no dia 25 de novembro de 2001. O custo total superou 60 milhões de dólares. O capitão Scott Waddell deixou a Marinha em 2001 e, anos depois, publicou um livro sobre o acidente e suas consequências. O caso Ehime Maru Greenville é lembrado como um dos acidentes marítimos mais graves da história moderna entre forças militares e civis. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Espero ver você nos próximos vídeos.